Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este nosso último culto presencial aqui no nosso templo deste ano de 2020. Queremos também dar as boas-vindas a quem nos acompanha pela internet. E nós vamos, sem demoras, iniciar o nosso culto. Vamos fazê-lo com uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Pai. Pedir ao João Pedro, por favor, para nos dirigir numa oração inicial. Bom Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais este privilégio que nos dás, estarmos na Tua casa, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Louvamos também, Senhor, porque tens sido com cada um de nós, Senhor, Tu nos tens acompanhado, o Teu amor e a Tua misericórdia nos têm acompanhado, ó Pai. E mais uma vez nós queremos também agradecer, Senhor, porque celebramos o Natal, porque Jesus Cristo veio para salvar, Jesus Cristo nasceu, Senhor, porque precisávamos de um Salvador, o Salvador das nossas almas, e isso nos enche de alegrias, e por isso nós exultamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, pelo Salvador que nos deste. Também queremos pedir, Senhor, que venha mexer com esta manhã com cada um de nós, Senhor, com o culto que vamos tributar a Ti, ó Pai, que realmente tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Tudo aquilo que vai ser adquirido, exposto, apresentado, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. E agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que Tens feito, aquilo que Tu és nas nossas vidas. Agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos iniciar com o hino do nosso salmozinho, vamos ficar em pé. E é um hino que nos convida. Exatamente, vamos ouvir a história do Natal, vamos ouvir o que se passou naquele lugar. As pregações têm ultimamente falado muito sobre Jesus, sobre o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E este hino, além de nos fazer este convite, também nos relembra quem Jesus é e o papel dele ainda hoje. E temos este reforço de proclamar o amor profundo que temos em Jesus, Ele que salva o pecador e que devemos ter confiança nele. Vamos então louvar ao nosso Deus com este hino do nosso salmozinho, é o hino 77. Thank you.
desta vez com o hino número 79 dos nossos salmos e hinos, surgem anjos proclamando. E queremos focar a última estrofe que é o que nos incentiva para o dia de hoje. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus, também dizei. Vamos então adorar o Cristo, o grande Rei, como vamos cantar já de seguida. Hino número 79 dos nossos salmos e hinos. Nós vamos terminar o nosso tempo de louvor com mais um corinho e desta vez queremos focar então neste único motivo que nós temos de louvar, de adorar, nesta época que muitas vezes outros ídolos se levantam e o foco rapidamente foge do Senhor Jesus. Nós queremos dizer que a única razão da nossa adoração, o único motivo do nosso louvor é unicamente o nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Vamos então ao corinho 241 do nosso livro de Cores.
sentar-nos. Vamos neste momento ter a oportunidade de levantar as nossas ofertas. E ao irmão Carlos, por favor, para poder estar a fazer o levantamento das ofertas, dos dízimos. E vamos fazer rapidamente os anúncios nesta manhã. Como já puderam perceber, nós neste momento não temos aqui connosco o pastor Osvaldo, ele hoje está no culto em Montargil, por isso mesmo que acontece à mesma hora que o nosso, por isso mesmo não está aqui connosco nesta manhã. De resto, queremos de qualquer das formas fazer referência aos aniversariantes desta semana, e então esta semana temos Maria João Graça, Fernanda Silva e também a Cláudia Castório, neste caso já no Brasil. Nós somos gratos ao Senhor Jesus por estas vidas, somos gratos a Deus por mais uma vida que lhes concedeu e que o Senhor ricamente continua a abençoá-los. Penso que aqui presente não está ninguém que tenha completado mais um ano de vida. Agora, passar rapidamente só para alguns anúncios. Como disse no início, este é o nosso último culto presencial. Como os irmãos sabem, segundo as regras da DGS, nós não podemos juntar-nos na noite do 31, porque a partir das 11 da noite é proibida a circulação na rua. De qualquer das formas, vamos fazer o nosso culto, mas pela internet. E como é que isso se vai processar? No dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, nós vamos lançar no canal do YouTube da Igreja um culto preparado para que os irmãos possam estar a assistir. Certamente o pastor também o divulgará no Facebook da Igreja, para terem também acesso e para que possamos construir este culto que vai ser preparado. Nós gostaríamos de ter a participação do máximo de irmãos da Igreja. Neste caso não tem a ver com participação específica, ainda que sintam-se livres para enviar o que desejarem, mas gostaríamos que deixassem um pequeno vídeo a desejar um bom ano, em família, individualmente, como quiserem. Digamos que é aquele tempinho em que desejamos todos o feliz ano novo uns aos outros, só que vai ter que ser virtualmente, porque não podemos estar presencialmente. Então o que nós pedimos é que até quarta-feira seja enviado, quer por WhatsApp ou quer por e-mail, e ficam aqui os contactos do Rui, o número de telemóvel e o e-mail, para poderem enviar um vídeo que possam fazer com o vosso telemóvel deitado não em pé, a desejar o feliz ano novo, para depois podermos compilar tudo e será passado juntamente com o vídeo, ou será incluído no vídeo da passagem do ano que nós passaremos no dia 31. Claro que, se os irmãos também quiserem utilizar esse tempo para ter uma participaçãozinha, uma música, uma leitura, é completamente livre. Portanto, deixamos à vontade para o que quiserem fazer e produzir. Pedimos é que chegue até quarta-feira. Exato. Ainda só deixar também a lembrança que o pastor pediu, que esta quarta-feira mantém-se o direto que o pastor e a irmã costumam fazer, o nosso tradicional culto de oração, só que ainda via internet também, por causa desta situação que enfrentamos, mas mantém-se quarta-feira às 8 o direto no Facebook, e então na quinta-feira depois teremos o nosso culto especial da passagem de ano, e no domingo aqui o nosso primeiro culto de ano novo, nestes moldes que nós estamos a ter, continuará assim desta forma. Irmão Carlos, por favor. Pai bendito, muito obrigado por estarmos na tua casa mais uma vez. Nós viemos aqui com um propósito, ó Pai, louvar-te, honrar-te, como tu és digno, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Deus das nossas vidas, tu és, nos dás a liberdade de nós falarmos em teu nome, àqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já aprendemos de ti. Muito obrigado, Senhor, também pela tua bênção que tens derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós sem ti nada somos, mas contigo somos mais vencedores, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelas ofertas que nós recolhemos, dados pelos teus filhinhos, ó Pai. Que elas sejam abençoadas por ti, ó Pai Santo, para que sejam bem aplicadas, para que realmente não haja necessidade na casa do Pai. Pai Santo, muito obrigado pelos louvores, para a honra e glória, só a ti pertence ao Pai. Muito obrigado também pela palavra, que ela vai ser dirigida pela tua serva, que ela esteja completamente livre ao Pai e o Espírito Santo possa dirigir todas as coisas, com honra e glória para o teu nome. Pai Santo, nós queremos ouvir a palavra, queremos aceitá-la, e
também, Pai Santo, pôr no nosso coração e transmiti-lo àqueles ainda que não te conhecem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos estar mais perto de Ti também, ó Pai, para que realmente possamos ser Teus filhos, humildes, sinceros para contigo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica connosco, fica com os cânticos ainda, fica também depois com a palavra e tudo o que seja feito aqui esta manhã e esta parte da tarde, seja com a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Eu agradeço todas as coisas no nome de Santo e Filho amado Jesus. Pais queridos, hoje está tão frio que chega, o microfone está congelado. Na hora que eu peguei aqui, levei até um choque térmico. Estava as mãos nos bolsos. Pois é, estamos mesmo no inverno, fomos ver a neve nesse Natal, né? E descobrimos o que é a neve. Queremos voltar lá no outro momento, porque ficamos talvez ali uns 5 a 10 minutos enfrentando aquele frio, suficiente para eles tirar algumas fotos, mas precisamos voltar lá agora sabendo o que é a neve, né? E bem preparados para suportar isso. Mas foi realmente um tempo muito bom e a minha oração e meu desejo é que os irmãos também tenham tido uma noite de Natal, né? Uma virada de 24 para 25 e um dia 25 bem abençoado em família, né, que tenham podido, se não estar juntos, contactar, falar, né, ouvir a voz, enviar um abraço pelo menos por telefone, pela internet, porque entendemos que é um tempo diferente, mas que os sentimentos, né, e os significados de tudo aquilo que nós vivemos e fazemos não pode ser alterado. Não é isso? Então, se não podemos abraçar fisicamente, nós abraçamos de outras formas. E o meu desejo é que os irmãos tenham tido realmente um dia bem feliz e abençoado pelo Senhor. E que na virada de ano, né? Aqueles que puderem estar assistindo o culto no momento, amém, será muito bom. Aqueles que não puderem, poderão assistir depois. Mas que também os irmãos possam ter a presença de Deus, né, e a bênção de Deus e a graça de Deus sobre as suas casas, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, no dia 31, e que possam ter a fé de que 2021 continuará sendo o ano debaixo da graça e da proteção do Senhor e trará, né, um novo tempo e novas perspectivas para nós. Amém, queridos? Hoje nós vamos finalizar, né, esse tempo que temos falado sobre o Natal, o nascimento de Cristo, esse tempo de vinda do Filho de Deus, de nascimento, de encarnação do Filho de Deus e da transformação que esse fato trouxe sobre a história. Então nós queremos hoje falar em relação à graça e a paz, que tornou-se, na verdade, uma forma dos cristãos primitivos de cumprimentarem-se, desejando uns aos outros a graça e a paz. A graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Conforme há algumas variações na forma de apresentar, mas nós vamos ver aí que são pelo menos 17 vezes que no Novo Testamento aparece essa composição. Há outras ainda que aparece somente a graça do Senhor Jesus, há outras que aparece a graça junto com algum outro desejo, ou a paz sozinho, que a paz do Senhor esteja convosco, mas somente essa conjugação, graça e paz, aparece 17 vezes nas cartas dos apóstolos, tanto do apóstolo Paulo, quanto de Pedro, quanto também nós encontramos ali na carta de João,
né, nas cartas do apóstolo João e no Apocalipse. Ou seja, percebemos que de fato tornou-se o quê? Um cumprimento, uma forma de saudação que circulava na igreja primitiva. E para pensar nisso, então eu quero passar alguns textos do nascimento de Jesus com os irmãos para compreendermos o sentido da graça e da paz. E o primeiro eu gostava de convidar os irmãos a abrirem Mateus capítulo 1, e nós vamos ler o verso 20. Mateus capítulo 1, verso 20. Amém? Mateus 1, 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vou ler novamente o finalzinho que diz assim: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E nós vamos lá para Lucas capítulo 1, verso 13. Lucas 1, 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 13, diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vou ler novamente. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O capítulo 1 ainda de Lucas, verso 30, indo somente um pouquinho mais à frente aí. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E o capítulo 2 de Lucas, versículo 10. Capítulo 2, verso 10, diz assim: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra. Deus, nós agradecemos por Jesus Cristo, nascido entre nós, encarnado como o Verbo, vindo da Tua presença, o Teu Filho, o Deus eterno. Senhor, nós agradecemos porque a presença de Jesus na nossa vida transformou a nossa história. Nós cremos no Senhor Jesus, cremos que Ele é o nosso Salvador, cremos que Ele nasceu, de fato, viveu entre os homens, cremos que Ele morreu por nós, mas que também ressuscitou ao terceiro dia. Cremos que Jesus hoje vive eternamente no trono da graça, assumindo o trono da graça do Senhor. E dali, Senhor, nós cremos que o Senhor Jesus ouve as nossas orações, que o Senhor Jesus faz a intermediação entre nós e o Senhor como Criador. E nós cremos, Deus, que por causa do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso à Tua presença e podemos chamar-te de Pai. E por isso, Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, porque cremos em tudo isso. E cremos que esta palavra é a verdade. E o que desejamos, Senhor,
é que ela traga ao nosso coração a paz, pela certeza da graça do Senhor e da Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Percebemos nesses 4 textos lidos e conhecemos bem. O primeiro fala em relação a José e ao momento em que o anjo aparece em sonhos a José, depois que ele está inquieto, preocupado, talvez um pouco decepcionado e frustrado pelo fato de sua esposa ou sua noiva achar-se grávida, e ele então, num primeiro momento, não consegue compreender e perceber que aquele que havia sido gerado no ventre de Maria era de fato filho de Deus e que havia um propósito em tudo aquilo. Então ele estava inquieto e ansioso, e o anjo aparece para ele e diz: não temas, José, tomar a Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, no momento de inquietude, de preocupação e de ansiedade, vem a palavra: não temas. O segundo texto que nós lemos é dado ao sacerdote Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, e que também tem uma atuação ou uma presença imprescindível na história do nascimento de Jesus, porque João Batista veio a ser o precursor, o anunciador da vinda de Jesus. João Batista veio preparar o coração dos homens, fazendo com que houvesse quebrantamento, convencendo ou sendo pelo Espírito Santo usado para convencer os homens de que era necessário arrependerem-se dos seus pecados. E então começou aquele processo que poderíamos chamar de o quebrar da dureza do coração daquela geração, para que mais sensíveis, mais sensibilizados espiritualmente, eles estivessem prontos para ouvir a mensagem de Cristo, que anunciava que o reino de Deus já chegou até eles ou até nós, e que este reino vinha para trazer então o perdão, a cura e a reconciliação com o Pai. Então João Batista é imprescindível nesse momento, e quando Zacarias vê o anjo, ele teme, e o anjo diz: não temas. Hoje eu venho aqui para te dizer que a tua oração foi ouvida, e a tua esposa dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O terceiro texto que lemos, Lucas 1,30, refere-se ao momento em que o anjo aparece a Maria e diz para Maria, aquela jovem, a noiva, mas não casada, que ainda não tinha tido nenhum contato físico com o seu noivo José, e o anjo diz para ela: não temas, Maria, o Senhor é contigo, você é agraciada. E então ele dá a notícia de que ela teria um filho, e que esse filho seria o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que ela aguardava e que todo o seu povo aguardava. E o último texto, então, depois já de Jesus nascido, os anjos aparecem aos pastores, e eles temem, ficam também inquietos com aquilo. Que é isso que nós vemos neste momento, no meio do pasto, aqui onde guardamos o nosso rebanho. O anjo diz: não temam, não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que não será somente para vós, mas para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não temas, não temais, não tenham medo. Quando nós percebemos a mudança de algo na nossa história, quando nós vivemos um momento em que aquilo que pensamos, aquilo que sonhamos, aquilo que planeamos, aquilo que desejamos, parece que muda, quando nós sentimos uma presença que é algo diferente do que estamos habituados, uma presença espiritual, quando nós percebemos que algo está acontecendo na história do mundo e que nós não temos o controle, a nossa primeira reação, na nossa humanidade, na fragilidade humana que nós temos, é temer. Temer.
sentir medo diante daquilo, ainda que nós percebemos que as 4 mensagens são enviadas pelo anjo do Senhor, ainda que percebamos que aquela presença é uma presença espiritual boa, há temor. Há temor em primeiro lugar, por quê? Porque quando nós vemos a luz do Senhor, a presença de Deus, aquilo que o Senhor está a fazer, quando nós percebemos que é Deus a falar conosco de alguma forma, também nós nos confrontamos com a nossa própria humanidade, pecaminosidade, falhas, erros. E a primeira sensação é, ok, vamos morrer. Vamos morrer todos, porque já não há mais, para onde fugir. Somos pecadores e nós temos visto um mensageiro do Senhor. E se olharmos em toda a história bíblica, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perceberemos isso. Que quando nós percebemos, nós sentimos, nós experimentamos uma presença tremenda do Senhor, a primeira reação humana é sentir medo, porque nós percebemos quem somos, quão frágeis, quão pecadores, quão pequenos somos diante da grandeza desse Deus. E quando isso vem somado ainda a uma mensagem que diz, olha, tudo que você planeou para a sua vida, tudo que você sonhou para si, a partir de agora, muda. A partir desse momento, terá outro rumo, seguirá outra direção. Então também há temor nos nossos corações. José havia planeado seu casamento. Maria certamente já preparava seu enxoval. As famílias dos dois já conversavam sobre como se desenvolveriam todos os dias de festividades daquele casamento. Zacarias, já com uma idade avançada, sua esposa Estéril, também de idade avançada, certamente eles já planeavam como é que seria, os últimos anos da sua vida. E já imaginavam que seriam os dois juntinhos, em frente ao lume da lareira da sua casa, a viver, aqueles anos aconchegados um ao outro. Nunca imaginaram que de repente entraria na sua vida um menino, um bebê, que certamente mudaria a sua história. Zacarias, ele teme e ao mesmo tempo também meio que duvida no princípio. E por causa disso ele fica mudo. Então percebam que muitas vezes a revelação do projeto de Deus para a nossa vida muda a nossa história. E porque muda a nossa história, porque muda os nossos planos, porque transforma o que pensamos e sentimos, tememos. Tememos, é natural. E mais ainda somado ao fato de que aquela mudança, aquela transformação de planos, não somente atingirá a nossa própria existência, a nossa própria vida, como atingirá ao mundo e a vida das pessoas ao nosso redor. E a mensagem do nascimento de Cristo é exatamente isso. É algo que muda desde o individual e pessoal e transforma todo mundo ao redor. Seja lá nos dias em que foi anunciado, a estes dos quais nós lemos agora, ou seja hoje, quando chegamos à realidade e à conclusão de que esse Cristo nascido há mais de 2000 anos atrás, nasce também em nossos corações, nasce na nossa vida, cria forma quando se torna o nosso Salvador, e tudo muda. Tudo muda. Muda a forma como nós nos relacionamos uns com os
outros. Muda a forma como nós falamos da nossa eternidade. Porque até então, até que Jesus entre na nossa história, muitos de nós dizemos, ninguém sabe como será a vida eterna. Ninguém pode afirmar que está salvo. Só Deus é que sabe quem é que vai à sua presença. Quando nós temos Jesus habitando e morando e vivendo dentro de nós, como a palavra diz, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que nosso nome está escrito no livro da vida. E uma certeza tão plena toma o nosso coração e a nossa alma, de que se morrermos a qualquer momento, estaremos diretamente colocados na presença do Pai, recebidos diante do Senhor, com festa no céu, como a palavra diz. Muda a forma como nós vemos a nossa realidade espiritual. Muda e transforma nosso caráter, personalidade e temperamento. Palavras que antes saíam dos nossos lábios e que pareciam tão comuns, de repente, quando sai, dói lá dentro do coração e da alma e você diz, não devo dizer mais esse tipo de coisas. Pensamentos que antes passavam e que pareciam tão normais, de repente passam e você fala, algo mudou. Não posso mais pensar, nem agir, nem viver dessa forma. A maneira como nos relacionávamos no seio da nossa família muda. E muitas vezes a ira, a discórdia, começa a doer no nosso coração e na nossa alma e a gente pensa, preciso mostrar amor, compaixão, misericórdia, perdoar. Percebem, queridos? A mensagem de Jesus, do Cristo nascido, encarnado, não mexeu somente com a história daqueles lá no princípio, mas mexe com a nossa história no decorrer da nossa vida. E quando percebemos, internalizamos, trazemos para dentro de nós a realidade de que Ele é o Cristo, então tudo em nós é transformado. E nós queremos ver tudo ao nosso redor transformado também. Nossos familiares, nossos amigos, nossa terra, nosso povo, tudo muda. Graça e paz é a mensagem que talvez nós possamos dizer assim, simplifica, traz um resumo de tudo isso. Porque quando nós desejamos que a graça e a paz ocupe as mentes e os corações, entre nas casas, invada as vilas, os concelhos, as freguesias, que a graça e a paz realmente venha sobre cada pessoa, em cada lado, em cada lugar onde estiver. O que nós estamos desejando é que o Cristo nascido venha trazer, tirar o medo, não temas, e trazer a paz, pela certeza de que o dom, a dádiva, o presente de Deus, transforma a nossa história. Mas como o próprio Jesus disse, não veio para nos julgar, veio para nos salvar. E então, vamos falar um pouco sobre o que é a graça. E o que é essa graça? Se você quiser depois conferir, como eu coloquei aqui, que há pelo menos 17 citações, é só você ir abrindo a introdução das cartas. A maior parte deles está na introdução das cartas de Paulo, de Pedro,
e no Apocalipse, né, de João, e também nas cartas de João, segunda carta de João. Então você vai poder ver quantas vezes esse cumprimento foi usado. Então vamos falar um pouco sobre a graça. E o que é a graça? A graça é, em primeiro lugar, o maior presente de Deus para a humanidade. Porque a graça substitui a condenação. A graça anula o juízo. Não porque o juízo não exista mais, porque ela entra no lugar do juízo. A graça é a encarnação de Cristo, é a solução espiritual que precisávamos, é o presente que veio do céu para as nossas vidas. A graça é a encarnação de Deus, é a dádiva do Filho de Deus, é o presente da vida de Jesus. Por isso é que pela graça somos salvos. Como diz em Efésios no capítulo 2. Pela graça somos salvos. Pelo presente de Deus. E que presente é esse? É o substituto. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que morre em nosso lugar para que nós possamos ter a vida. Graça é isso. Quando os apóstolos desejam que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa a quem eles saúdam pelo caminho, eles estão dizendo que você compreenda que este Cristo, enviado ao mundo, nascido entre os homens, morto, crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia, que esse Cristo é real na sua história. Que você creia que Ele é o seu Salvador. Quando se deseja a graça, é isso que se deseja. Se deseja que a compreensão de que o Verbo feito carne habita entre nós e é o nosso Senhor e é o Deus eterno. A graça é o conhecimento, o reconhecimento de que alguém se deu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida, para que toda condenação fosse tirada e para que pudéssemos ter a reconciliação com Deus. Graça é isso, é Jesus, o presente de Deus, dado aos homens para transformar a sua história. A graça é toda a obra salvadora do Senhor. É todo o projeto eterno de Deus. Graça é o que no Éden impediu que Adão e Eva fossem logo fulminados pelo juízo do pecado cometido, da desobediência, da apropriação do que eles não deveriam ter se apropriado, do comer do fruto que eles não deveriam ter comido. Lá no Éden, o que Adão e Eva mereciam era a morte instantânea. E o que o Senhor deu? A graça. Quando Ele diz: eu enviarei um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É graça. Graça. Graça é o que Noé encontra quando Deus olha para a humanidade em Gênesis capítulo 6 e diz: são tão maus, perderam-se tanto, vivem numa iniquidade, numa maldade tão profunda que eu vou destruir a terra. Arrependo-me de ter criado o homem. E ele olha e vê Noé, um homem que faz diferente. E o texto de Gênesis 6 diz que Noé achou graça diante de Deus. Achou favor. Achou o desejo de Deus intervir na sua história. Noé fez com que não o juízo, mas a graça prevalecesse. Aquela geração foi destruída, mas nós estamos aqui porque um homem tocou o coração de Deus e despertou a graça. Percebem, irmãos? Desejar a graça do Senhor é desejar que as pessoas de fato conheçam o propósito eterno de Deus,
que o desejo de Deus nunca foi a condenação, nem o juízo, nem a destruição, mas foi alcançar a humanidade, tocar o coração do homem e trazê-lo para perto de si. Graça é esse presente, graça é esse propósito, é esse projeto. A graça é o que nos fortalece, a graça é o que nos faz caminhar cada dia. Muitos dizem assim: Senhor, dá-me paciência. Deus, ajuda-me a suportar isso. E a resposta que nós temos é sempre: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça é suficiente para tudo e qualquer situação que nós vivermos. É pela graça que temos conforto. É pela graça que ganhamos força. É pela graça que suportamos as adversidades. É pela graça que resistimos às tentações. É pela graça que temos o nosso nome escrito no livro da vida. É graça o que o Senhor nos oferece. É esse presente que nós não merecíamos, mas que recebemos. E a paz? No Antigo Testamento, Shalom, a palavra usada para desejar a paz, tinha um sentido um pouco mais voltado para a questão do social, da guerra. Envolvia, o ter paz em todo o tempo, em todos os aspectos da história. O Shalom, ele era o desejo da paz integral. Paz física, paz emocional, prosperidade, paz das guerras e tudo isso. No Novo Testamento, a palavra usada semelhante a Shalom, que é do Antigo Testamento, que é do hebraico, é Eirene, que também é paz, mas que traz, junto consigo o sentido de uma paz que foi comprada, uma paz que teve um preço. E qual foi o preço da paz que temos? O sangue derramado na cruz. E quando nós lemos ali Romanos capítulo 5, verso 1, nós percebemos que já não existe mais nenhuma condenação, que fomos reconciliados e por isso temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos falam em relação a isso, a como a presença de Jesus veio trazer a paz e a reconciliação com Deus. E é isso que almejamos. Quando os apóstolos desejavam paz, graça e paz, eles estavam dizendo: não existe mais nenhuma condenação. Nada mais te separa do Senhor. Nada mais te coloca distante de Deus. Não existe mais nada que nem no inferno, nem na terra possa usar contra a sua vida, acusando ou destruindo, porque Ele fez a reconciliação com o Pai. Em 1 Coríntios capítulo 5 também há um hino lindo falando sobre como a nossa reconciliação foi feita através de Jesus Cristo com o Pai. Havia condenação e juízo e precisava acontecer a paz, a reconciliação, a reunião. E é exatamente isso que encontramos em Cristo. O direito de estar novamente diante de Deus e de chamá-lo de Pai, porque o preço foi pago, a paz foi comprada. Aquilo que precisava ser feito para que houvesse acordo e aliança e não houvesse mais o preço da condenação e do juízo, foi feito através de Jesus. Quando Ele morre na cruz, Ele traz a paz sobre a nossa vida. E essa paz é aquela paz que excede todo entendimento, como nós lemos em Filipenses 4, 7, 8. Todo entendimento, toda ansiedade é lançada fora, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Paz que nós não conseguimos compreender, paz que nós sentimos de verdade dentro da nossa alma, paz que é inexplicável
diante dos outros, porque às vezes ao nosso redor as coisas estão a ir mal, mas lá dentro do nosso coração nós dizemos: eu estou em paz, porque o Senhor nos concedeu e nos deu essa paz. Jesus disse em João 14:27: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Senhor, que vem pelo agir de Cristo. Ele diz: tenham paz, não temam, não deixem que o medo domine as suas vidas. Tenham paz. Vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo, para que vocês possam vencer também. A paz, então, é fruto dessa reconciliação. A paz é feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo agir de Jesus Cristo na nossa vida, pelo sacrifício, pela entrega dele na cruz. A paz é feita, a paz é comprada, a paz é alcançada de uma maneira plena. E a paz não é simplesmente a ausência de conflitos, como nós temos sempre dito e temos visto. A paz, ela é um estado interior, está dentro do nosso coração e da nossa alma. Por quê? Porque é lá que habita o Senhor, é ali que está o Espírito, é de dentro que vem a paz. Olhamos o mundo hoje e pensamos: como é possível ter paz na insegurança que vivemos por causa dessa pandemia? É possível ter paz, porque sabemos que a nossa vida está oculta em Deus, que nada nem ninguém pode nos tocar se Ele não permitir, que nenhuma praga chegará à nossa vida sem que o Senhor diga: ok, até aqui vai, daqui não passa mais. Isso é que traz paz ao nosso coração. Paz é fruto da dependência e da confiança no Senhor. Essa paz que faz toda a diferença. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paz que foi comprada pelo sangue de Jesus. Quando os apóstolos desejam graça e paz, eles estão desejando que todo o conteúdo do Evangelho, que veio através do Cristo nascido, que junto com a mensagem do seu nascimento sempre dizia aos homens: não temam, não temam. Esse cumprimento, essa saudação é que deve fazer sentido na nossa história. É isso que nós desejamos para os irmãos nesse início de ano: graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus entre pelas vossas casas, encontre o coração das vossas famílias, toque a história das vossas gerações futuras. Que a graça do Senhor Jesus transforme nossas vidas e a vida de todos ao nosso redor. E que a paz do Senhor nos ajude a compreender que não importa como tenha sido o ano anterior, o que importa é que Deus continua sendo o nosso Senhor, é que Jesus continua sendo o nosso Salvador, é que Ele continua no controle da nossa história, é que nada acontece sem que Ele permita. E que a paz, então, nos ajude a viver o momento que estamos a viver, mas sem perder a esperança e a certeza de que nada nem ninguém nos afasta do projeto dele, do desejo dele, do agir dele, e que em todas as coisas nós podemos confiar. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida dos irmãos, esteja sobre a casa dos irmãos, sobre a família dos irmãos, esteja sobre Ponte de Soura, esteja sobre as nossas gerações futuras. Que a graça e a paz alcance a cada um dentro das nossas famílias. É o desejo do meu coração
para todos nós que estamos e para todos aqueles que estão também a assistir através da internet. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, então, e vamos agradecer, porque nesse cumprimento apostólico nós encontramos todo o sentido da história do Natal. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, nascido, encarnado, e ainda que as histórias ao redor tivessem sido tão transtornadas no primeiro momento, tudo isso gerou sobre a nossa vida aquilo que tanto precisávamos e jamais alcançaríamos se não fosse pelo Senhor. Proporcionou graça às nossas vidas e paz aos nossos corações. Deus, que em nome de Jesus, 2021 seja um ano em que nós possamos ver essa graça alcançar a cada marido, cada esposa, cada filho, cada neto, cada pai, cada mãe, em nome do Senhor Jesus. Deus, que em 2021 a graça do Senhor se estenda sobre todos os nossos amados, sobre a nossa cidade. Ó Deus, que se estenda sobre Portugal, que a graça do Senhor toque mentes e corações, e que a Tua graça, através das nossas vidas, ganhe significado na vida de cada um que nós tanto amamos, Pai. Senhor, nós pedimos que a paz do Senhor nos ajude a romper 2020 com a esperança e a certeza de que 2021 continua debaixo da Tua soberania, do Teu cuidado e da Tua direção. E que ainda, Senhor, que aflições continuem a vir, que incertezas continuem a estar ao nosso redor, que a paz do Senhor encha os nossos corações e que a paz do Senhor nos ajude a permanecer firmes até o fim. Desejamos isso, Senhor, e oramos, certos de que o Senhor nos responde, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos, e uma entrada de ano abençoado a todos. Nós estamos a chegar ao fim deste nosso culto. E agora vamos ficar em pé outra vez. E vamos terminar com um corinho que nos fala exatamente deste nome de Jesus, que quando Jesus entra, os nossos medos, as nossas dores, o nosso sofrer se vai, porque de paz Ele inunda o nosso ser. E vamos cantar dizendo que Jesus é este nome que transforma em alegria o nosso coração. Só Ele é capaz de dar ao homem a salvação. Teu nome
este nosso culto. Senhor, nós agora clamamos, leva-nos em paz até os nossos lares. Dá-nos um fim de dia abençoado na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a refletir e também transmitir a graça e a paz do Senhor sobre todas as vidas, em todos os lugares. Oramos assim e agradecemos por este dia, em nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoado para todos. Pedimos que tenham atenção na saída.